E eu hoje estou aqui apresentando essa mesa. Vai que vai ser composta pelo Dr. Luiz Renato Vedovato, doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da USP, pesquisador da FAPESP, professor de Direito Internacional da PUC de Campinas, professor doutor da Unicamp, pesquisador associado do Observatório de Migrações em São Paulo, pesquisador do projeto de pesquisa em conjunto da Unicamp com a Universidade de Cardiff, no Reino Unido, e co-orientador de mestrado da Leuphana Universität de Lunenburg, de Direito Econômico e Economia Pública, isso? Direito e Política. Né? Depois nós teremos a palestra do Dr. Renato Camaranigo, encerrando o dia. O Dr. Renato é juiz federal aqui em Campinas e é mestrando pela Faculdade de Educação da Unicamp e está hoje particularmente com um tema muito interessante. Eu estou muito ansioso por ouvi-lo, o tema da palestra dele. Eu não conhecia esse aspecto, mas nós vamos, ao final das palestras, né, nós teremos um momento de perguntas e que eu vou aqui tentar também intermediá-las, né? Então esse momento será apenas ao final. Então teremos as duas palestras e eu passo imediatamente agora a palavra ao Dr. Luiz Renato Vedovato para a palestra dele desta noite. Alô, alô. Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado, Dr. Walter, pelas suas palavras. É uma imensa honra estar aqui ao seu lado. Quero agradecer também ao Dr. Renato pelo convite, o convite que o Dr. Walter fez, o convite que o Dr. Renato fez. É uma honra para a gente participar de eventos aqui na Justiça Federal, que joia. E é sempre uma honra fazer parte de eventos da Justiça Federal. É a primeira vez que venho aqui nesse auditório, um auditório moderno, um auditório que certamente vai ser palco e já foi palco de muitos debates jurídicos importantes para a nossa comunidade jurídica. Fico muito feliz de poder dialogar com vocês sobre um tema que para mim é tão caro. Fico muito feliz também de representar o Observatório das Migrações de São Paulo, que é o observatório comandado pela professora Rosana Benninger, lá da Unicamp. Sempre bom ver rostos conhecidos, que muito tempo não via. Fico muito feliz de reencontrá-los. Também gostaria de dizer que daqui a uma semana a gente vai ter um outro debate envolvendo o direito e a migração, que vai ser um seminário de direitos humanos da OAB de Campinas. A gente vai fazer o encontro lá na sala do advogado, na casa do advogado, às 15h30, e a nossa fala vai ser também sobre a temática daqui. E eu diria a vocês que é sempre preocupante falar para pessoas que sabem mais que a gente. Então eu vou tentar falar o mínimo possível e tentar trazer algumas contribuições, mas certamente vou aprender muito mais com a fala do Dr. Renato, com a fala do Dr. Walter e com as perguntas de vocês ao final. A discussão aqui envolve a construção da nova lei de imigração, porque a ideia é falar
do Estatuto do Estrangeiro até a nova lei de imigração, um caminho para o direito, né? Porque o Estatuto do Estrangeiro trazia várias incompatibilidades quando a gente pensava em comparação com a Constituição Federal, e é bastante sintomático pensar que esse foi o diploma que mais tempo sobreviveu pós-Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 veio em outubro daquele ano, e essa nova lei entrou em vigor em novembro de 2017. Portanto, quase 30 anos depois da promulgação da Constituição de 88. O que significa que nós talvez tenhamos um problema envolvendo a proteção dos direitos dos migrantes. E algumas das reflexões que vou trazer aqui indicam essa preocupação com relação ao migrante. É lógico que a gente também vai fazer um voo de águia sobre a nova lei e as suas disposições infralegais, especialmente os decretos que tentam regulamentar e revogar parte do decreto anterior e as portarias que nascem a partir daí. Inclusive, uma das portarias mais... na verdade, a gente tem resoluções normativas e depois portarias, né? Uma das portarias que mais tem chamado a atenção é a portaria 666, que é alvo da arguição do descumprimento do preceito fundamental 619, que foi apresentado pela Procuradoria-Geral da República, se não me falha a memória, quinta-feira da semana passada, ou sexta-feira da semana passada, em que se discute especialmente o conceito de periculosidade, que está lá trazido nessa portaria 666, com base na possibilidade de deportação sumária ou impedimento de ingresso por determinadas hipóteses que lá são colocadas. Então, quero agradecer imensamente a escola que proporcionou o nosso encontro aqui, o nosso diálogo, aos doutores Dr. Walter e Dr. Renato pelo convite, e à casa por nos acolher. Então, eu tenho aqui uma hora, né? 2h30, 3 horas. Quando der o sinal vermelho, só me dá um toque aqui que eu paro de falar. De toda sorte, a nossa discussão aqui, que é baseada nessa chamada inicial, né, do Estatuto do Estrangeiro à nova lei de imigração, avanço na direção do direito, é isso mesmo que eu imagino ser a nova lei de imigração, ela tem toda uma preocupação, e depois disse ao Dr. Renato que quem se sentir à vontade ou quem se sentir interessado pelos slides pode ficar com eles, o Dr. Renato pode circular eventualmente depois, para aqueles que quiserem, mas a ideia aqui central é trazer os aspectos principais da nova lei e da construção dessa nova lei, a lei 13445. Foram várias as tentativas, como vocês sabem, de alteração da nova lei. Talvez a que mais próximo chegou de se tornar uma lei foi o projeto de lei 565 de 2009. Esse projeto de lei ele avançou bastante, ele criava uma autoridade nacional migratória, ele criava vários aspectos de estrutura para a aplicação da então nova lei de imigração, mas ele acabou não sendo aprovado. Então a gente poderia perceber o seguinte, né? Mesmo um presidente com uma aprovação bastante alta, que era o Lula, no final do seu mandato, não conseguiu apresentar um projeto de lei que visualizasse a aprovação ou ampliação de direitos dos migrantes. Outra coisa relevante nesse contexto, né? Acompanhei as audiências públicas que envolveram a construção de um anteprojeto feito pela Comissão de Especialistas sobre Imigração, né, do qual eu tive a felicidade de fazer parte extraoficialmente, ao lado do professor André de Carvalho Ramos, e em todas essas audiências públicas, a resistência maior que vinha era a resistência dos sindicatos. Então a gente consegue entender por que também, naquele momento histórico, a gente não conseguiu aprovar uma nova lei de imigração, nem em 2009 e nem depois. Lógico que nesse momento posterior, como a gente vai ver, o anteprojeto de lei foi terminado, né, foi entregue em julho de 2014, e logo em seguida nós tivemos processo eleitoral. Depois do processo eleitoral, alguns desafios de relacionamento entre
Poder Executivo e Poder Legislativo, no segundo mandato do governo Dilma, e o anteprojeto foi arquivado. Mas ele foi, por sorte, absorvido pelo então projeto de lei do Senado, que tinha sido redigido a pedido do ministro, do então senador Aloysio Nunes, depois ministro das Relações Exteriores, pelo Tarcísio Dalmaso, que fez parte da comissão de especialistas convidada, né, criada pelo Ministério da Justiça do governo Dilma. O Tarcísio Dalmaso, então, ele pôde aglutinar aquilo que havia de avanços de direitos humanos no então anteprojeto dos especialistas no projeto do ministro Aloysio Nunes, que foi esse que acabou sendo aprovado em 2017. Com um detalhe importante: como todos nós sabemos, não é possível a criação de uma autoridade nacional migratória quando o projeto se inicia no parlamento. Então, essa parte do projeto de lei foi retirada. Dessa forma, até hoje, continua nas mãos do Ministério da Justiça e dentro do Ministério da Justiça, do Departamento Nacional de Migrações e, portanto, no seu braço, Polícia Federal, a relação com o migrante. Então, dessa maneira, a gente consegue entender como que o projeto de lei chegou para ser aprovado. Também algo espantoso que esse projeto de lei ele tenha sido aprovado no momento em que muitas outras normas de restrição a direitos estavam sendo discutidas. Então nós tínhamos um cenário de poucos avanços no que toca a direitos fundamentais, mas mesmo assim nós conseguimos aprovar no final de 2016 na Câmara dos Deputados e depois no início de 2017 no Senado Federal. E aqui a gente vai ver, teve um papel fundamental da sociedade civil, especialmente da Missão Paz em São Paulo, do Instituto de Migrações e Direitos Humanos, tanto aqui em São Paulo do Padre Paolo, quanto lá em Brasília da irmã Rosita. Então a presença dessas figuras, né, dessas personagens principais no debate da nova lei de imigração foi fundamental para a sua aprovação. Tanto que quando volta ao Senado o projeto substitutivo da Câmara, porque foram acrescentadas algumas normas, alguns textos, né, no texto aprovado pelo Senado. Então foi aprovado pelo Senado, porque foi a iniciativa do Senado, foi para a Câmara aprovou, acrescentou alguns dispositivos, volta para o Senado como substitutivo. E ao voltar ao Senado como substitutivo, o então senador Ronaldo Caiado pede para retirar de pauta a votação, então se imaginava que nunca mais ia voltar aquilo para ser votado, e por pressão, especialmente dessas duas figuras, né, o Padre Paolo e a irmã Rosita, a gente conseguiu levar uma carta, eu digo eles, né, conseguiram levar uma carta até os senadores, e os senadores colocaram em votação e foi aprovado lá no Senado. Logo em seguida veio a batalha para a sanção ao veto. Então um pouco disso a gente vai ver aqui, tá? Há uma participação importante do Comigrar de 2014 na construção do texto normativo, né? Houve uma convocação da sociedade civil para se pensar como seria o projeto de lei ideal. Então eram vários movimentos em paralelo, né? Então a gente teve o Comigrar, a gente teve a comissão de especialistas, a gente teve o projeto do ministro Aloysio Nunes, lembrando que o ministro Aloysio Nunes também foi responsável pelo projeto de lei que levou à aprovação do Estatuto do Refugiado, 9474 de 97, então ele tem uma ligação bastante profunda com essa temática, e o Comigrar. O Comigrar teve a participação além do Comigrar, desculpa, coloquei um slide aqui, acho que ficou meio de fora, mas essa é a lista dos especialistas que foram nomeados pelo Ministério da Justiça lá em 2013. Eles entregaram o serviço em 2014, né? Mas essa é a lista. E aqui, lá no penúltimo nome, a gente vê o Tarcísio Dalmaso. O Tarcísio Dalmaso é professor de Direito Internacional da Uniceup e assessor jurídico do Senado.
né? Foi ele que deu o parecer dizendo que não pode nomear filho para embaixada em algum outro lugar do mundo, né? Mas enfim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daí. Mas o Tarcísio, ele também era o responsável por redigir o texto normativo a partir do pedido do ministro Aloysio Nunes. Lembrando que a ideia do ministro Aloysio Nunes nasce de uma CPI, a CPI do tráfico de pessoas. E é por isso que o único tipo penal que existe na nova lei de imigração é o tipo penal específico do coiote, né? Aquele que faz o tráfico de migrantes. Esse é o único tipo penal que tem na nova lei. A nova lei, expressamente no 123, proíbe a prisão por questões migratórias no Brasil. Tudo bem que o decreto fala que a pessoa vai poder ficar colocada num lugar. Então é assim, você coloca essa pessoa nessa sala, essa sala tem grade na janela e gente com metralhadora na porta, mas não é prisão. Mas enfim, é o que está no decreto 9199, que regulamenta a nova lei de imigração. Bom, a sociedade civil participou pesadamente do Comigrar, então a gente tem uma lista longa de membros da sociedade civil, e aqui o Acnur está ali, tem Caritas, tem Centro de Atendimento do Migrante, tem Conectas Direitos Humanos, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público do Trabalho. Todos esses órgãos, e é estranho falar que Defensoria Pública da União e Ministério Público do Trabalho são representantes da sociedade civil, e não são, a gente sabe, mas aqui no Brasil, curiosamente, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública da União são responsáveis por fazer o Shadow Report quando a gente tem algum debate de direitos humanos, né? Então, vem a ONU, ou na Revisão Periódica Universal, ou em algum relatório específico de direitos humanos, quem faz o Shadow Report são órgãos públicos, o que é bem interessante aqui no país. Pode significar um enfraquecimento da sociedade civil, mas pode também significar uma independência desses órgãos com relação ao governo, que é bastante positivo. Bom, anteriormente, né, antes, a gente tinha uma lei, a Lei 818 de 49. Essa daqui talvez tenha sido a responsável pela extradição da Cláudia Roerich. A gente viu recentemente a extradição de uma brasileira que era acusada de matar um norte-americano nos Estados Unidos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que ela teria perdido a nacionalidade brasileira e depois determinou a sua extradição. A nova lei de imigração já estava em vigor quando ela foi entregue para as autoridades norte-americanas, e a nova lei de imigração garante a reaquisição da nacionalidade brasileira se a pessoa assim desejar. Então isso talvez tenha sido um tema não analisado à profundidade, né? Também tenho as minhas reservas, e falei isso ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, que a decisão do ministro, foi ele que determinou a perda de nacionalidade da Cláudia Roerich, ele que assinou a portaria de perda de nacionalidade da Cláudia Roerich, talvez não tenha levado em consideração outros elementos do debate. Mas, enfim, a gente tem cinco outros processos de extradição em linha para serem julgados no Supremo Tribunal Federal, que envolvem a possibilidade de perda de nacionalidade brasileira no caso do cometimento de crime no estrangeiro por brasileiro que adquiriu a nacionalidade norte-americana depois. A gente tinha o Estatuto do Estrangeiro e o decreto que o regulamentava. Mas esse decreto que o regulamentava era um decreto cheio de retalhos, né? Porque vários outros decretos alteraram esse decreto de regulamentação. Então a gente tinha um conjunto normativo de imigração bastante espalhado. Qual foi o caminho, né, desse projeto que foi aprovado? O projeto vitorioso depois de 8. Nós tivemos 8 projetos de alteração do Estatuto do Estrangeiro, nenhum foi bem sucedido. O único que foi bem sucedido foi esse PLS do Senado, 288 de 2013, que foi para a Câmara, foi aprovado, e normalmente a gente conhecia
mais esse segundo número, né, PL 2516 de 2015, ele é aprovado e é gerado um substituto na Câmara, um substitutivo na Câmara, que volta para o Senado no dia 13 de dezembro de 2016 e só lá na Páscoa de 2017 que é votado. Né? É na Páscoa de 2017 que há a movimentação dessas personagens da Igreja Católica levando ao Senado a carta de apoio à aprovação da lei. Então ele foi aprovado e depois ele foi sancionado com vetos. Foram 20 vetos e alguns desses vetos muito preocupantes. Não descaracterizam a lei, mas esses vetos vão contra o espírito da lei. A lei ela é melhor do que o Estatuto Estrangeiro era, mas ela poderia ser melhor. Um dos vetos é um veto para a circulação das comunidades tradicionais na fronteira. Esse dispositivo foi vetado por uma questão de segurança, segundo o então presidente Michel Temer. No entanto, isso vai contra uma decisão da Corte Internacional de Justiça, no caso Níger versus Burkina Faso, que garante às populações tradicionais a circulação pelas fronteiras, ou seja, a fronteira é para todos, menos para as populações tradicionais que não viviam, não tem no seu contexto essa fronteira. Vale lembrar que uma fronteira artificial foi criada e gerou um grande genocídio, que foi em Ruanda. Né? Quando você cria uma fronteira artificial e coloca grupos rivais no mesmo território, ou separa um grupo em 2 territórios. Então isso é bem preocupante. Bom, esse foi aprovado e depois da aprovação houve uma outra batalha, que foi a batalha pela sanção ou veto. Havia um movimento, curiosamente, um movimento de pessoas que queriam que o governo federal vetasse tudo, o presidente da República vetasse a lei por inteiro. Até parecia que aquele navio com 2 milhões de imigrantes, né, que estava em direção a São Paulo, a gente recebeu isso pelo WhatsApp, né, aquele sujeito vestido de militar, com uma bandeira atrás, dizendo, tem um navio com 2 milhões de imigrantes chegando ao Brasil. Né? Fico imaginando o tamanho do navio para ver tudo isso. Bom, esse é o Comigrar, que eu lhes falei, né, que é uma ideia de dialogar com a população para a construção dessa nova lei. Está repetido aqui, né? Bom, eu tenho alguns desafios, que eu esqueci de apagar aquele primeiro. Alguns desafios que a nova lei nos traz. Então, a nova lei foi aprovada, foi sancionada com vetos, veio o decreto tem uma questão que eu queria falar agora, para depois a gente voltar nele, mas tem um decreto, esse decreto foi aberto para consulta pública no começo de novembro de 2017, e essa consulta pública teve a duração de 9 dias, com o feriado de finados no meio. E aí a gente, né, a Joyce se lembra, a gente fez todo um movimento para apresentar sugestões de regulamentação da nova lei, e nenhuma das nossas sugestões foi acolhida. E veio o decreto como estava previsto. Ele, em muitos casos, ele vai em desacordo com o que está na lei. Um dos vários exemplos, a gente traz alguns aqui, mas um dos vários exemplos é garantido o direito de visto de trabalho, depois que vai ser transformada a autorização de residência no país, visto de trabalho para quem tenha promessa de emprego. Aí vem um decreto que diz assim, promessa de emprego é contrato de trabalho assinado. Eu fico imaginando a reunião com as pessoas do direito falando, o que a gente põe aqui? Põe aqui promessa de emprego e contrato de trabalho assinado. Não, mas contrato de trabalho assinado é mais do que promessa de emprego. Mas põe aí. Fico imaginando como que saiu a cabeça do pessoal do direito que estava nessa reunião para construir o texto do decreto, né? Mas não concordo com a lei. Tá, mas então você se candidata, vira deputado e aí você discute a lei lá no Congresso, né? Ou você identifica uma inconstitucionalidade, presta concurso para juiz e declara a inconstitucionalidade da lei. Fácil.
É fácil nada, né? Então a gente tem alguns desafios da nova lei. O primeiro desafio da nova lei é geográfico, ou seja, nós temos uma fronteira imensa no Brasil. Como que a gente garante a aplicação dessa lei nos vários pontos de fronteira terrestre que a gente tem? A gente já tem dificuldades de aplicação da lei nos pontos de fronteira aérea, né? No conector, no antigo conector, ou nos vários momentos de abertura para a fronteira que não é a fronteira terrestre. Como que a gente faz para levar defensoria pública em todos esses lugares? Como que a gente faz para a defensoria pública encontrar um juiz, uma juíza para decidir uma questão envolvendo essa temática? Então a gente tem desafios sérios geográficos para a discussão dessa lei. Em alguns lugares do mundo isso se resolve com um acordo de circulação de pessoas, como é o caso Schengen, na Europa. Então, quando você tem alguns problemas de fronteira, como é o caso do Brasil, assim como aconteceu na Europa, você cria um controle coletivo. Então você poderia criar um controle de fronteira na América do Sul, fortalecendo o controle de fronteira na América do Sul. Então isso seria uma discussão importante a ser feita, tendo em vista a nossa fronteira terrestre, né? Lembrando aqui o Hans Morgenthau, que escreveu lá o Politics Among Nations, e como que o poder é medido entre os estados, né? Quanto mais fronteira terrestre ele tem, mais dificuldade ele vai ter para proteção e para controle dessas fronteiras. A gente tem um desafio de efetividade que se aproxima da discussão do elemento geográfico, né? Ou seja, além de haver a presença em todos esses pontos de fronteira de órgãos públicos que possam atender esse migrante, você tem uma questão de que o migrante tem que saber que isso é possível, né? Como que eu vou levar a esse migrante essa informação e como que ele vai conseguir levar essa discussão para o judiciário? Então esse é um desafio grande que a gente tem. Eu vou pular o de conhecimento, vou falar de sensibilização. Primeiro, já eu falo de conhecimento, mas a gente tem uma pesquisa do ano passado do Instituto Ipsos que perguntou para as pessoas o seguinte: quantos migrantes, qual é o percentual de migrantes que você imagina que exista no Brasil? A gente tem 0,3% de migrantes, certo? A professora Rosana falou isso, a Joyce manja disso mais do que ninguém. 0,3% de imigrantes no Brasil inteiro. Tem mais brasileiros nos Estados Unidos que imigrantes estrangeiros no Brasil. Então, a resposta média era 30%. Então as pessoas acharam, não, tem 30% de imigrantes no território nacional. Normalmente um país que se coloca como desenvolvido, ele tem de 10 a 20%, de 12 a 20% de imigrantes no seu território. A gente pode dizer, porque ele é desenvolvido, ele atrai imigrantes, ou por conta da presença dos migrantes ele se desenvolveu. Aí a gente tem a questão do Tostines, que só quem é mais velho que você, que nem eu, lembra. Né? Você é mais novo, você não lembra do Tostines. Talvez o Walter lembre do Tostines. Né? Que a gente foi contemporâneo de faculdade. Né? E, então, é a ideia, né? O país é desenvolvido por conta do migrante, ou o migrante foi porque o país é desenvolvido? A gente tem essa dificuldade, mas o fato é que o Brasil não atrai migrantes. O Brasil é o país possível, não é o país desejado. Né? Me lembro uma vez que a gente estava num evento do Observatório lá no Memorial da América Latina, em que um congolês, né, foi perguntado, um advogado congolês foi perguntado, e por que você veio para o Brasil? Ele falou, porque eu cheguei atrasado na fila. Quem estava na minha frente na fila foi para o Canadá. Quando chegou a minha vez, só tinha o Brasil. Aí eu vim para cá. Então, 30% é o que se imagina que existam de imigrantes aqui, mas a gente só tem 0,3% de imigrantes. Então, a sensibilização de que a aplicação da nova lei de migração não é uma forma de acabar com a sua cultura, com a sua religião, com o seu emprego, talvez seja um caminho importante a se trilhar. E com relação ao conhecimento? Bom, com relação ao conhecimento é fundamental. Né? A gente sabe que na academia a gente tem falhas, muitas vezes na academia a gente
usa elementos que já foram superados. Na advocacia a gente tem falhas, em todos os lugares a gente tem falhas, e a gente precisa, em certa maneira, de aplicar a legislação conforme ela está em vigor. Eu separei aqui uma decisão. O meu projeto na FAPESP é um projeto que analisa as decisões judiciais que envolvem a nova lei de imigração. Essa é a minha linha dentro do Observatório das Migrações e o projeto da FAPESP. E eu separei essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, e nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável, segundo a ministra, é a Lei 6.815, de 80. Só que essa decisão já é durante a vigência da nova lei de imigração. Então a gente tem várias dessas decisões, essa é só uma, mas a gente tem várias dessas decisões que envolvem essa questão. Ou seja, pode ser que nesse caso específico não tenha tido reflexos, mas no caso específico da expulsão, a nova lei de imigração garante o impedimento de expulsão se houver dependência socioafetiva, não é só dependência econômica, como estava na lei anterior, a dependência socioafetiva. Então, não necessariamente a pessoa precisa provar que sustenta a criança para não ser expulso. Mas essa lei, então, é muito flexível e tal. Mas esse é um outro debate, ok? Esse é um outro debate. Não é o que eu imagino, mas esse é um outro debate. Essa nova lei, quais são os importantes avanços? Né? Tem um eixo de proteção dos direitos humanos. O artigo 3º e o artigo 4º, em especial, declaram claramente quais são os direitos fundamentais do migrante. Isso é essencial, né? Uma discussão que fiz na minha tese, mas identificando debates que já existiam com outros e outras pesquisadores e pesquisadoras, é a questão de que a migração ficava num campo sem direitos humanos. Então, a universalidade de direitos humanos chegava até na porta da migração e parava ali. Por exemplo, você não tinha o direito de manifestação política do migrante. E, aliás, eu digo até hoje que talvez a gente tenha ainda um grande avanço a ser feito, porque nós temos uma proibição do migrante de votar. O migrante no Brasil não pode votar e ser votado, salvo o português. Mas o migrante, em geral, não pode votar e ser votado. Eu até entendo que você proíba a eleição de um migrante para os cargos principais da República. Cargo que seria destinado ao brasileiro, como presidente da República. Até entendo. Mas vereador do município, com todo respeito ao vereador, mas isso não significa, não envolve uma questão de segurança nacional. Né? Eleger um migrante não, fora do que está determinado na legislação para ser presidente da República, eu até entendo que isso seria complicado. Vai que esse cara retire a necessidade de visto de quem vem para os Estados Unidos sem negociar a possibilidade do brasileiro ir para lá sem visto. Vai que isso aconteça. Se nesse cenário a gente tem uma justificativa, é uma justificativa de segurança. Mas para a eleição local, quase nenhum país do mundo restringe esse direito. E a gente talvez esteja quase se encaixando numa resolução do Conselho de Segurança da ONU que aplicou sanção à África do Sul por retirar o direito de voto dos negros na África do Sul. Né? Então esse é um debate também para se colocar. A necessidade de uma criação de uma política migratória, né? No fundo a política migratória é fundamental para que a gente tenha a certeza de como vai ser tratado no outro país, para que isso não venha ao bel prazer da economia, né? Então hoje eu fecho a fronteira porque economicamente eu não consigo recebê-los, amanhã eu abro a fronteira, mas eu sempre vou ter os migrantes, eu vou ter os migrantes ou em situação migratória regular ou em situação migratória irregular. Tá? Eu posso ter um migrante em situação migratória regular, e aí beleza, eu pago os salários bem, igual ao que eu pagaria para o brasileiro. Quando eu tenho uma crise econômica, eu fecho a fronteira e dou dificuldades para a regularização da situação migratória, da documentação desse indivíduo. Então, ele cai no trabalho, no subemprego. Isso a política migratória evitaria.
E também, né, nesse cenário, um trabalho importante do Ministério Público do Trabalho foi a garantia de autorização de residência para quem sofrer violações trabalhistas por conta da condição migratória. Tem uma importante mudança na nova lei que eu queria destacar aqui, já, porque eu não me lembro se eu coloquei um slide, eu devo ter colocado, mas vocês me perdoem se repetir. Antes a gente tinha o visto. O visto era o único ato do poder público brasileiro para regularização da situação migratória do sujeito aqui no território nacional. Então ele vinha com o visto e ficava com o visto. Havia poucas situações em que ele conseguiria mudar o visto estando no Brasil ou regularizar a situação migratória estando no Brasil antes. Por quê? O visto era concedido pelo consulado ou pelo serviço consular da embaixada. Com a nova lei, o visto é dado para quem não chegou no Brasil ainda. Depois que ele chega no Brasil, o documento, a autorização, né, o ato administrativo, é a autorização de residência. Essa autorização de residência, portanto, pode passar por regularizações, por outros atos aqui dentro do país. Então, hoje a regra é conseguir regularizar a situação migratória estando no Brasil. Então, uma diferença importante da nova lei foi uma contribuição bem relevante do professor Tarcísio Dalmaso nessa construção. Então, nesse caso aqui, a garantia de autorização de residência é para quem sofrer violação trabalhista por conta da condição migratória. Então, está em situação de trabalho escravo, tráfico de pessoas, diminuição de direitos trabalhistas por questões migratórias, garante a autorização de residência no país. Então, esse é um pouco do que eu falei, né, o direito de voto, que talvez a gente tenha a construção de um apartheid, lógico, num nível muito menos grave do que acontecia na África do Sul. Aqui é a resolução do Conselho de Segurança da ONU que identifica a falta de direito de participação política de determinadas pessoas como uma violação, e a gente tem isso feito no Brasil. Mas foi feito pelo Poder Constituinte originário. Eu não sei se isso justificaria perante os órgãos internacionais. Isso é um debate que a gente talvez precisasse fazer. O direito de ingresso é um outro ponto importante que a nova lei trouxe, né? A gente sabe que a Polícia Federal está usando os incisos do artigo 45 da nova lei como números clausos. Então, aquela lista é uma lista fechada. Então, a gente superou a teoria do Francisco de Vitória, que é a livre circulação de pessoas pelo mundo. A gente superou a ideia da soberania plena aqui no Brasil, que você pode barrar qualquer um na fronteira, e já não pode mais. Não pode barrar na fronteira, de forma coletiva, e não pode barrar na fronteira sem decisão específica e entrevista individual. Essa é a determinação do artigo 45 da nova lei. Quando há impedimento de ingresso, o resultado do impedimento de ingresso é a repatriação. Então você impede a entrada, repatria a pessoa. E o artigo 45, ele se aproxima do controle das decisões estatais com base nas normas de direitos humanos. Então, o avanço dos tratados de direitos humanos não seria compatível com a teoria de soberania plena do Estado. Então, ele tem que tomar suas decisões sobre migração, e aí talvez alguns vão dizer que essa é uma questão governamental, né? Mas tomar suas decisões de acordo com as normas de direitos humanos que vinculam o país. Então, a gente teria ali o artigo 45 como números clausos. Tem o último inciso do artigo 45, que é preocupante, que diz assim: violação a princípio da Constituição. E aí abre o debate. Aí você vai barrar o Justin Bieber, porque o Justin Bieber fez uma declaração que é contrária aos princípios da Constituição, você vai barrar o outro porque vai barrar o Woody Allen, porque o Woody Allen é acusado de assédio sexual. Então você tem um cenário de abertura no último inciso do artigo 45. E talvez aí tenha sido o foco da portaria do Moro, a portaria 666, que envolve a deportação sumária ou o impedimento de ingresso. Mas o que a gente caminhou aqui para a construção de uma lista fechada de possibilidades de barrar alguém na fronteira. Isso não significa que depois de entrar, essa pessoa ganha o direito de regularizar a sua situação migratória
se for incompatível com a autorização de residência que ela tem. Não é isso que é colocado na lei. É colocado que a gente reconhece que é difícil fiscalizar a fronteira, a gente reconhece que a aplicação de direitos humanos nas decisões dos estados também existe na decisão envolvendo o ingresso ou não de imigrantes. Essencialmente, esse era o contexto aqui colocado. O decreto 9199 é o que regulamenta a lei, e a gente teve 20 vetos na lei, que é de 25 de maio de 2017, que entra em vigor depois de uma vacácio de 6 meses. Mas enquanto a lei era debatida, a gente tinha vários problemas que envolviam essa sensibilização sobre a proteção de direitos humanos no tocante ao migrante. A gente teve uma portaria lá da Vara de Registros Públicos de Guajará-Mirim, em Rondônia, né, que a juíza determina que, por exemplo, os filhos de estrangeiros somente poderão ser registrados se os pais estiverem em situação regular no país. Essa portaria só vai cair em 2011, né? Também aqui, 1.2, né? Adverti-los também... 1.1. Advertir aos estrangeiros que esse juízo não aceitará como testemunhas estrangeiros em situação irregular. Então, ela não fala exatamente se é para testemunhar sobre o nascimento ou testemunhar em qualquer processo. Então, tem aí um cenário, sempre lembrando, né? A expressão que a lei adota é a expressão de situação migratória irregular. O estrangeiro não é ilegal, não é clandestino. O decreto, infelizmente, usa a expressão migrante clandestino, e nesse ponto o decreto, para mim, ultrapassa a constitucionalidade, a legalidade, talvez até. Havia a promessa de que nós teríamos uma ação direta de inconstitucionalidade. Não daria ação direta de inconstitucionalidade, né? Tem que ser a DPF contra o decreto, ou dá para ser a DI? Pode ser a DI, né? A DPF. A DPF. Tanto que na portaria foi a DPF, né? Que a PGR ia apresentar uma DPF contra o decreto regulamentador da nova lei de imigração, mas essa não veio. O que veio foi contra a portaria 666, e veio também hoje uma ação bastante ousada, né? Uma outra DPF, contra todos os casos de escola sem partido, né? Mas esse é um outro debate. Bom, e a gente teve manifestação na Paulista contra a lei de imigração. Então tem 0,3% de imigrantes no país, e aí a gente teve manifestação violenta na Paulista contra a nova lei de imigração, né? Primeiro atentado terrorista, né? Teve flyers espalhados por lá para Veta Temer, né? Buscando afastar esse dispositivo. A gente teve uma decisão já na vacácio legis do ministro Nardes, do TCU, em que ele diz aqui embaixo, né? No último parágrafo: em seu voto, Nardes alerta que essa situação pode fazer com que os brasileiros tenham no futuro problemas para entrar na Europa. Ora, o brasileiro já tem problema para entrar na Europa. Não é porque o brasileiro trata bem ou não o migrante aqui no Brasil que ele vai deixar de ter problema para entrar na Europa. Mas esse é um outro contexto que também talvez seja o foco equivocado, né, de quem está analisando a questão, com todo respeito a essa questão do TCU. Hoje foi lançado, e até foi importante que não tenha sido ontem, né, porque foi lançado hoje cedo, os novos dados sobre a migração no mundo, que o International Migration Outlook, que é publicado pela OCDE, saiu hoje, e ele mostra o que aconteceu. De 2014 até 2017, a gente tinha um crescimento da migração para os países da OCDE. Em 2017, a gente teve uma queda. Em 2018, a gente teve um crescimento de novo. Então, são 5,3 milhões de imigrantes que chegaram a mais nos países da OCDE só em 2018. O Brasil tem 1 milhão de imigrantes no território nacional. 1 milhão. Nos países da OCDE chegaram 5,3 milhões só em 2018, a mais do que 2017. Então isso representa um aumento de 2,2%, né, esse crescimento. Então, mas alguns dados importantes que esse relatório traz. Por exemplo, o impacto
no mercado de trabalho é de 0,4% até dezembro de 2020. Então, a gente não pode imaginar que esse seja um impacto grande. Esse é um impacto relativamente passível de absorção. E se a gente identificar os primeiros anos, a gente vai ver que esse impacto é só de 0,25%. Então, também é um impacto não tão grande. Esse daqui é o gráfico, né? Então a gente consegue perceber que lá em 2018 a queda ela diminui, né? Então ela tem um influxo, né, para cima aqui. É lógico que a gente tem picos migratórios na década de 90 por conta da Guerra dos Balcãs, por conta do fim do Muro de Berlim, e a gente tem um crescimento muito grande no final, ali, a partir de 2014, por conta da Guerra da Síria, a Guerra do Afeganistão, todo o debate envolvendo o Daesh naquela região do Oriente Médio. Então, o fluxo migratório vai para a Europa, vai para os países da OCDE. Há aqui a necessidade da gente fazer não só um comparativo como esse de dados, mas também um comparativo com a quantidade, né, de pessoas que existem no mundo, só para a gente ver que não daria para olhar só números absolutos, né, a gente tem que olhar percentual. Aqui é um dado envolvendo o número de pessoas, né, o número de habitantes do planeta. Em 2017 a gente já viu uma queda de pedidos de refúgio lá nos países da OCDE, especialmente de pessoas vindas da Síria. O relatório de 2018 da Organização Internacional para Migrações vai nos mostrar que a gente teve um crescimento de 90 até 2015 de 0,4% dos migrantes no mundo. É um número significativo, mas também a gente poderia identificar aqui com uma facilidade de circulação que contribui para isso, né? Mas de toda sorte é um número significativo que a gente tem de imigrantes. Aqui é um pouco para mostrar o que é o Brasil na fila do pão, né? Quanto mais vermelho, mais migrantes tem. O Brasil é quase transparente ali, né? Então, o Brasil tem 0,3% de migrantes no seu território. É um gráfico que eu gosto de mostrar um pouco aqui para mostrar como que os fluxos acontecem no país. A professora Rosana já deve ter falado para vocês ontem, mas os principais origens de refugiados são Síria, Afeganistão, Sudão do Sul. Os principais destinos são Turquia, Paquistão e Líbano. A Turquia ontem já dizia que quer devolver os 3 milhões de sírios que ela tem no seu território para a Síria, porque o dinheiro que ela recebeu da Europa já não está dando mais para fazer essa acolhida. Então a gente vai ver qual vai ser o desdobramento disso, mas foi uma fala de ontem do Erdogan que precisa ser analisada. Aqui, só para a gente destacar o Brasil, né? O Brasil tem uma pequena quantidade de solicitantes de refúgio fora do território nacional. Né? Então, se a gente pensar em vermelho, é aqueles que estão pedindo, em azul, aqueles que estão no seu território, e recentemente a Itália concedeu refúgio a brasileiros do grupo LGBT, porque entende que a perseguição desse grupo no território nacional é odiosa, por isso se encaixa na legislação sobre refugiados. Sobre refugiados, só lembrar, né? A nova lei de imigração expressamente exclui a sua aplicação para os casos de refúgio. Tá? Então ela traz elementos importantes, mas ela exclui a sua aplicação para isso. Sobre o plano da Venezuela, vocês já devem ter visto, mas aqui é só para mostrar a quantidade ínfima de venezuelanos que vieram ao Brasil. É lógico, a gente tem que considerar que colombianos viviam na Venezuela e por isso só retornaram à Colômbia, então talvez a gente tivesse que tirar o número de colombianos aí desse contexto, mas mesmo assim o número de brasileiros, de venezuelanos que vêm ao Brasil é muito pequeno. Passa a ser um número muito grande por conta do percentual relativo em Roraima, né? Especificamente. Eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu estou vendo aqui que o tempo urge. O Panorama Mundial do Refúgio foi publicado recentemente. A gente teve agora em julho a publicação do Refúgio em Números pelo CONARE, que mostra um pouco
da quantidade de refugiados que a gente tem por aqui no Brasil. Aqui tem o retrato atual, né, 11.231 de refugiados reconhecidos no Brasil, 161 mil solicitações de refúgio no território nacional. Nos bons tempos, esse número não dava para lotar o Morumbi. Antes cabia 200 mil, agora só cabe 50 mil e nem vão 20, né? Quando vão, né? Quando vão jogar com o CSA, que nem fui, quase perde. Aí ninguém vai. Né? Mas, então, o Brasil tem muito pouco, quando a gente pensa nesse contexto aqui especificamente. A gente tem algumas notícias de como a falta de amparo do migrante gera consequências danosas, né? Então, pessoas em situação análoga de escravo são encontradas e normalmente elas são migrantes. A relação é simples, né? Quanto mais proteção se der ao migrante, mais difícil vai ser encontrar em situação análoga de escravo. Por isso que a nova lei de imigração é também uma força para o trabalhador brasileiro, né? Porque você vai impedir que ele tenha como competidor alguém que está em condição análoga de escravo. Mas mesmo depois da nova lei, a gente tem casos de identificação de trabalho escravo. Em dezembro de 2018, a gente teve o caso da Amíssima, né, aqui em São Paulo. Pessoas que foram encontradas em situação análoga de escravo. O próximo passo que a gente tem que dar é criar a política. Tanto a política nacional de imigração quanto a política nacional de refúgio, a gente ainda tem que fazer. Né? O que tinha que ser regulamentado e não foi regulamentado do jeito que se imaginava? O visto humanitário. A gente imaginava que o artigo 14, parágrafo 3º, que diz da existência do visto humanitário, fosse regulamentado dizendo quais hipóteses deveriam ser casos de visto humanitário, para não ser uma decisão pontual. Se o cara é da Venezuela, eu dou o visto humanitário. Mas se o cara for da Turquia ou da Hungria, que é de um governo alinhado com o governo brasileiro, não vou dar visto humanitário porque eu não quero reconhecer naquele país um país que está passando por dificuldades. Então, a gente imaginava que o regulamento viesse nesse sentido e não veio. Ele jogou para uma portaria interministerial para resolver a questão. Lembrando que o visto humanitário foi criado para acolher os haitianos, porque o Brasil não podia dar o visto de refúgio para eles, afinal de contas a missão brasileira estava no Haiti. Então como que você vai dar refúgio para quem foge do país que você controla? Então, você criou o visto humanitário, depois foi colocado na lei. Os migrantes fronteiriços, esse é um ponto importante, porque a gente tem fronteira terrestre gigante, pessoas que circulam, há uma disposição sobre o sistema de saúde do Mercosul, né, o sistema de saúde da fronteira que precisa ser discutido, a concessão e manutenção de asilo, proteção de apátridas. Recentemente a gente teve a história da concessão da nacionalidade brasileira, nos casos de apatridia, a transferência de preso. Hoje talvez a gente tenha uma figura de reconhecimento de sentença penal estrangeira, né, que é o cumprimento aqui de sentença proferida fora do Brasil, no caso específico da possibilidade de extradição, né? Então a gente poderia pensar nesse contexto. A novidade da lei: proteção dos direitos humanos, a apatridia, a acolhida humanitária, a regularização documental. Existe no dispositivo que fala da deportação o prazo mínimo de 60 dias para se garantir o direito da regularização documental, e talvez aí a gente tenha um problema com a portaria que dá 48 horas para a regularização documental, né, portaria 666, por mais que a lei diga que existe essa possibilidade de diminuição de prazo. Mas os 60 dias são o mínimo, com a possibilidade de prorrogação. A manifestação política, que agora é garantida pela nova lei. Antes, a gente teve professoras da Universidade Federal de Minas Gerais com um inquérito policial contra elas, por elas terem se manifestado politicamente durante as aulas, por serem imigrantes. O direito de ingresso, sobre o qual a gente já falou, já discutiu aqui. E os vetos, eu separei, a gente não vai falar dos 20, mas separei alguns nesse período que a gente tem aqui. O veto do artigo 113,
que fala dos grupos vulneráveis, e aqui ele vai dizer que não é vulnerável quem responde criminalmente em liberdade. Isso não necessariamente é verdade, porque se ele for um empregado e ele estiver respondendo criminalmente em liberdade, ele é migrante, ele pode estar numa situação complicada com relação ao seu empregador. Então a gente teria uma situação de vulnerabilidade, mas isso foi vetado. A anistia, que era uma tradição no Brasil a cada 10 anos, concessão de anistia, pelo menos, né, não foi autorizada, foi vetada. E os povos originários, esse talvez seja o veto mais preocupante, que é o veto que vai contra a decisão Burkina Faso versus Níger, que garante a circulação dos povos originários na fronteira. A gente teve avanços na nova lei, né, especialmente essa de concessão de residência para aquele que foi encontrado em situação análoga de escravo, também está no regulamento. A preocupação com o imigrante. Então, a gente tem disposições de proteção do brasileiro fora do território nacional, que está lá no artigo 77. E o nosso decreto tem alguns problemas, né? Ele é contrário a tudo que foi pensado antes, ele desvirtua o espírito da nova lei, né? Que não são palavras minhas, são palavras do professor André de Carvalho Ramos sobre essa questão. Por exemplo, o artigo 123 da nova lei diz que ninguém será privado da sua liberdade por razões migratórias, exceto nos casos previstos nesta lei. Aí, o 172 da 9199, primeiro chama o migrante de clandestino. A gente ficou 20 anos para falar para o cara não ser chamado de clandestino, de ilegal, tal. Vem o decreto e chama o cara de clandestino. Tá bom. Aí no parágrafo único diz assim: na hipótese de entrada condicional prevista no caput, a Polícia Federal fixará o prazo de estado, as condições a serem observadas e o local em que o imigrante impedido ou clandestino permanecerá. Então você fica nessa sala aqui, não é prisão, mas fica aí. O visto temporário de trabalho, que garante a oferta de trabalho formalizada por pessoa jurídica, daria o direito ao visto temporário de trabalho, mas o regulamento traz lá no 38, parágrafo 1º, inciso 1º, que vai ser considerado a oferta de trabalho é caracterizada por meio de contrato individual de trabalho ou de contrato de prestação de serviços, o que é mais do que uma oferta de trabalho, né? Então a gente tem aí esse problema. Tem uma lista de decretos que regulamentam a nova lei, além do 9199, a gente tem outros que ou tratam especificamente de questões pontuais, como o nome social, como o caso de dispensa de visto, né? O decreto 9731 de 16 de março de 2019 é aquele que dispensa o visto dos americanos, dos japoneses, dos australianos que vêm para cá. O Conselho Nacional de Imigração está lá no 9873, por conta daquele decreto que extinguiu os conselhos, e ele retorna nesse decreto de 27 de junho de 2019. E a gente tem resoluções normativas também sobre a temática, né? Então são 30 e poucos resoluções normativas aqui, passando um pouquinho rápido e deixando desesperado o nosso amigo ali que está tentando organizar aqui. São 30 resoluções normativas, 36, isso aí. Resoluções normativas no total sobre a nova lei. E talvez a que mais seja famosa nesse debate seja a portaria 666 do Ministério da Justiça. Ela é de julho desse ano e ela cita a Lei 9474, ela cita a Lei 13445 e ela cita o decreto. Tá? Então ela vai focar nesses pontos. No entanto, ela tem algumas passagens interessantes e preocupantes, né? Então ela diz assim, aqui é o 9474 que vai dizer: o estrangeiro que chegar ao território nacional poderá expressar sua vontade de solicitar reconhecimento como refugiado. Joia. Aí parágrafo 2º. O benefício previsto nesse artigo não poderá ser invocado por refugiado considerado perigoso para a segurança do Brasil. Quem vai ser considerado perigoso ou não, isso aqui está na lei, o decreto, por isso que o ministro disse: olha, eu estou fazendo o que está na lei. Mas isso significa que haveria legalidade ou constitucionalidade nesse dispositivo? Então, isso é uma questão a ser considerada. A Lei 13445 tem lá no 45 que eu lhe citei, né?
Não pode entrar no Brasil aquele que tenha praticado o ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Mais que isso, né? Qual é a forma da gente identificar que ele violou? É 48 horas que a gente daria de prazo para ele se defender num contexto como esse? Esse é um tema que está colocado. Também cita dispositivo de deportação, só lembrando que o parágrafo 1º vai dar o prazo mínimo de 60 dias, e a nova lei, ela traz as duas formas de exclusão do estrangeiro, só deportação e expulsão, e traz mais 3 formas de cooperação jurídica internacional: extradição, transferência para cumprimento de pena e transferência de condenado. São as 3 formas de cooperação jurídica internacional que a nova lei dá. Talvez fosse mais interessante fazer uma lei de cooperação jurídica internacional, mas também não dava para deixar de tratar desse assunto na nova lei de imigração. Esse é o dispositivo os dispositivos da 9199, que também são regulamentados pela 666. Mas aqui a preocupação é suspeitos de envolvimento. Então o cara é suspeito de envolvimento, você vai deportá-lo imediatamente? A DPF diz que se retira a segurança do migrante no geral com essa ADPF, com essa portaria. Então talvez a gente tivesse que repensar esses termos da portaria. Ele também, por exemplo, né, difusão ou informação oficial em ação de cooperação internacional. Lista de restrições exaradas por ordem judicial ou por compromisso assumido pela República Federativa do Brasil perante organismo internacional ou Estado estrangeiro. O organismo internacional, a gente já tem essas dificuldades, né? O caso Vinck, da Bélgica, foi uma dificuldade imensa, né? Ele e a esposa, 4 filhos, tiveram todos os seus bens bloqueados por uma decisão do Conselho de Segurança da ONU, e eles não tinham a quem recorrer. Ficaram 4 anos vivendo de favor até conseguir que o nome deles fosse retirado da lista suja da ONU. Mas percebam que o espaço aqui deveria ser mais amplo para o direito de defesa daquele que vai ser excluído ou daquele que vai ser impedido de entrar. Por isso que a arguição de descumprimento do preceito fundamental vai dizer que existe na ementa da ação da PGR, do PGR, inconstitucional a criação dos institutos de impedimento de ingresso, da repatriação e deportação sumária, bem como impor a redução ou cancelamento do prazo de estada por suspeita de envolvimento em crimes por meio de mera portaria, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade. Né? E ela claramente defende a ideia de que haveria aí violação à dignidade humana nesse contexto. A ementa é um pouco longa, né? Então a gente ele vai dizer os pontos em que se imagina que há violação, né? Como, por exemplo, instituir tratamento discriminatório a estrangeiros, criar a figura do suspeito de envolvimento, né? Quem é esse suspeito de envolvimento e como que você identifica que ele é suspeito de envolvimento, possibilidade de retirada de estrangeiro do território nacional fundamentada em mera suspeita de ser pessoa perigosa, sem uma condenação, incidência da portaria em face dos solicitantes da condição jurídica de refugiado. Né? Então, o refugiado, você tem um princípio da não devolução, e aí você impõe essa questão diretamente para ele, isso é preocupante. Enfim, ele faz os seus pedidos lá ao final, eu não vou passar exatamente em todos, mas essa é uma discussão importante que está aí colocada. E esses migrantes, né? Quem são esses migrantes? Na verdade, somos todos nós, né, que somos migrantes, essencialmente. Um dos migrantes famosos é esse, o outro migrante famoso é o Guernica. Normalmente eu uso o Guernica para falar para o meu tio do WhatsApp, quando ele diz, arte não pode ser política. Né? Esse é o Guernica, o Picasso com o Guernica. Não, então, tá bom. Ou ele pediu para vir para o Brasil, né? O Brasil negou a vinda dele para cá, o que foi bom, né? Porque senão ele teria que preencher todos os formulários da CAPES, CNPq e não conseguir bolsa. Então, ele pediu, como ele não conseguiu vir para cá, ele foi para os Estados Unidos. A gente tem vários outros migrantes conhecidos, né? Tanto migrantes que se reconhecem como tais, quanto migrantes que negam a sua condição migratória durante toda a vida, que foi o caso do Samuel Weiner. O BA, o Ishiguro, a
Alexeyevich, Svetlana, o Achebe, o meu professor de Direito Internacional, Hiroshi Motomura, o Armand, a famosa, que é a Lende, né? O Fará, e esses dois que vieram morar no Brasil, só que por perseguição aqui tiveram que voltar para Paris. E né, o Gauguin que vai nos perguntar quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Né? Nós somos migrantes e vamos pelo mundo. Agradeço mais uma vez, professor, a oportunidade, agradeço a paciência de vocês. Muito obrigado pela oportunidade.